E o que é oração no sentido literal da palavra? Oração no sentido literal é a junção de duas coisas: o ato de orar acompanhado de uma ação. Literalmente é isso. E a maioria de nós, por não pensar a respeito ou por não entendermos, nós temos o hábito de orar apenas. Só que orar apenas não resolve. A ação, ela precisa existir. A junção das duas coisas precisa existir. É por isso que não há efeito. Lembra lá? A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas é a oração, não é só o ato de orar do justo. É a orar junto com a ação. Ela pode muito em seus efeitos. O ato de orar por si só, ele não tem efeito, porque não é uma ação. Então o Senhor tem ministrado ao meu coração nesse sentido. E com isso o Senhor me deu um tema para estar falando com os irmãos nesta noite. O tema é: não diga a Deus que você já passou tudo o que você tinha que passar, se você não tiver feito tudo o que você precisava fazer. Vamos repetir isso? Não diga a Deus que você já passou tudo o que você tinha que passar, se você não fez tudo o que você tinha que fazer. Essas duas coisas, elas estão diretamente ligadas à oração, porque nós sempre chegamos a Deus com alguns questionamentos. Nós chegamos a Deus apresentando as nossas causas, apresentando as nossas petições, mas na contrapartida não há ação da nossa parte. Nós vemos aqui um texto onde a Síria, ela vinha já há um bom tempo perseguindo Israel através de seus reis. E o rei Jeoacás, que era o pai de Jeoás, que foi esse que foi falar com Eliseu aqui no texto lido, a Síria já vinha perseguindo ele há um bom tempo. E Jeoacás passou todo o seu reinado dentro de um círculo de dificuldade, de perseguição, de cerco. E aí Jeoás, o seu filho, assumiu. Ele falou: peraí, isso precisa acabar. Eu vou procurar o profeta Eliseu. E ele procurou o profeta já estava num leito de enfermidade. E eu imagino que esse diálogo que eles teve, que os dois tiveram, é comparado à nossa oração com Jesus. Quando nós precisamos resolver algo, nós procuramos a presença de Jesus, não é isso? Nós nos posicionamos em oração a Ele. E Ele se posiciona para nos ajudar. Ele tem palavras para te tirar da tua situação. Ele tem bênçãos para a tua vida. Ele pode romper com esse ciclo de dificuldade no teu casamento, na tua enfermidade, no emprego que você não consegue. Ele pode. Mas lembre, é uma ação conjunta. Não só depende dele. Eu e você temos a nossa parte nisso. E aí Jeoás procurou Eliseu e falou: ó, eu estou conjecturando, cara, meu pai, eu vi desde pequeno, eu vi meu pai sendo perseguido pelos sírios. Sofremos, passamos de tudo. E agora eu estou assumindo e eu queria acabar com isso. Chega disso. O que eu preciso fazer? E aí Eliseu disse para ele assim: ó, faz o seguinte, pega o arco, pega uma flecha, abra a janela que dá para o oriente e mire essa flecha para essa janela. E aí Eliseu, entendendo, e Jesus também entende, que talvez você não tenha força o suficiente para disparar essa flecha que simboliza a tua vitória, o rompimento de todas essas coisas que não dão certo na tua vida. Entendendo Eliseu que talvez ele não teria força para poder lançar essa flecha
que romperia esse ciclo, a Bíblia ainda diz que Eliseu pegou, colocou a mão sobre as mãos deles e o ajudou a esticar esse arco para disparar essa flecha. E junto com essa flecha disparada, foi liberado sobre a vida de Jeoás uma palavra profética de vitória. Meu irmão, minha irmã, junto com esta palavra que você está recebendo nesta noite, está sendo liberada uma palavra profética sobre a tua vida de vitória. Não se imagine sozinho esticando esse arco para disparar essa flecha. Imagine que Jesus colocou as mãos dele sobre as suas mãos para te conceder força, para que você dispare essa flecha. E com isso, tanto Eliseu como Jesus está dizendo para nós hoje que Ele está conosco no rompimento desses ciclos e no tomar posse de tudo aquilo que vem para a tua mão. Mas tudo isso é maravilhoso de ver. Mas lembra, é uma ação conjunta. Eliseu, mesmo enfermo, fez a parte dele, ajudou com a pouca força que tinha, e aquela flecha foi disparada, e profeticamente foi liberado sobre Jeoás esta palavra de vitória, de que o inimigo não mais perseguiria ele, porque os sírios seriam exterminados. Irmão, juntamente com o seu pedido a Jesus, juntamente com essa flecha que está nas suas mãos e com a ajuda de Jesus, está sendo liberado sobre a tua vida uma palavra de que o teu inimigo será exterminado. Este inimigo agora será exterminado. Era o que Eliseu estava liberando sobre a vida de Jeoás. Mas há uma diferença entre uma palavra liberada sobre a nossa vida e a nossa ação para poder fazer com que isso aconteça. É por isso que o tema é: não diga a Deus que você já passou tudo o que você tinha que passar. Lembra? Jeoás estava dizendo para Eliseu: chega, eu já passei tudo o que eu tinha que passar. O meu pai morreu nisso e eu estou passando por isso. Mas não só bastava dizer a Eliseu que ele já havia passado por tudo o que ele tinha que passar. Faltava uma coisa: ele tinha que fazer tudo o que ele precisava fazer, não é isso? Então tudo isso foi liberado sobre a nossa vida hoje, e é maravilhoso. Eu olho para você, eu olho para mim, eu vejo o quanto isso nos traz alívio, saber que Jesus está conosco e está liberando uma palavra dessa sobre a nossa vida. E aí a flecha foi disparada para o Oriente. Profeticamente a vitória foi liberada. Os sírios profeticamente seriam exterminados. Mas aí chegou a vez de Jeoás fazer o que ele tinha que fazer. E aí Eliseu falou para ele assim: ó, pega o arco. Ele pegou o arco. E juntamente com o arco havia uma quantidade de flechas ali aguardando. E aí Eliseu falou para ele: agora pegue flechas e lance sobre o chão. E aí Jeoás, o que ele fez? Ele foi lá, pegou 3 flechas e disparou 3 vezes contra o chão. Ou ele pegou a flecha e disparou 3 vezes contra o chão. E aí Eliseu se indignou, falou: poxa vida, o cara está sendo perseguido, o pai dele morreu em perseguição, ele assumiu um reinado perseguido, veio pedir a minha ajuda, eu mesmo enfermo, eu estou ajudando, estou liberando sobre a vida dele uma palavra profética de vitória. E aí o cara, na hora de fazer aquilo que ele tinha que fazer, ele me dispara 3 flechas contra o chão. E aí Eliseu se indignou com ele: rei, você devia ter disparado 5 ou 6 vezes, para que os sírios, para que o inimigo fosse exterminado da tua vida. Porque você disparou 3 vezes, então você ferirá o inimigo por 3 vezes apenas. Ou
seja, não haverá mais extermínio. E quando você fere o inimigo por 3 vezes, o que você pode esperar? Que ele volte. Então o ciclo não foi rompido. Porque Jesus quer que você sofra? Não. A palavra foi liberada. Jesus está com você em tudo aquilo que você está passando, nas suas dificuldades. Ele está com as mãos nas suas mãos. E o que falta? Falta você fazer o que você precisa fazer. Não era para disparar 3 vezes, não era só para ferir o inimigo, era para exterminar o inimigo. E o que exterminaria o inimigo era a atitude. E aí, o que Joás faz? Depois de chamar a atenção por Eliseu, ele sai, Eliseu morre. E aí, o que acontece? O rei da Síria também morre. Ben-Hadad era o filho do rei da Síria, assume. E aí o que acontece? Nós lemos no final do texto. Ele fere os sírios por 3 vezes e recupera algumas cidades. Irmão, irmã, quando nós não fazemos aquilo que precisamos fazer, você não triunfa, você não conquista, você apenas recupera. Sabe, aquelas pessoas que vivem às margens, ele não está no evangelho de Jesus Cristo para conquistar. E quando eu falo de conquista, eu não falo de bens materiais, não, irmão. Nós estamos aqui para povoar o céu. Meu Deus do céu, as pessoas estão perecendo. E nós estamos aqui na casa do Senhor, atirando 3 vezes a flecha na terra. Para quê? Para conquistar, não. Para recuperar algumas poucas coisas que nós perdemos ao longo da nossa caminhada. Estamos trabalhando para recuperar a saúde quando Deus tem uma eternidade para nós. Estamos trabalhando para recuperar o trabalho quando talvez Deus quer fazer você um empresário, alguém que possa conquistar. E por que isso acontece? Por que Joás, ao invés de atirar 5 ou 6 vezes a flecha, por que ele atirou 3? Por que nós somos limitados? Porque nós não entendemos o nosso propósito aqui. Irmãos, só conquista, só avança com Cristo quem tem compreensão de propósito. Nós precisamos nos perguntar todos os dias qual é o nosso propósito aqui, porque senão nós vamos passar a nossa vida atirando 2 ou 3 flechas na terra, ciclos de casamentos que não conseguem se firmar, de enfermidades que não vão embora. E qual é o nosso propósito? Quando nós falamos de oração com propósito, eu me lembro de Efésios 3:14, Paulo fala de algumas causas que vale a pena se colocar de joelho. Ele fala, por esta causa eu me coloco de joelho. E se Paulo afirma isso, é porque, irmão, irmã, nem todas as causas nós nos colocamos de joelho. Quantos de nós gastamos horas e horas do nosso tempo com murmuração na presença de Deus, achando que estamos orando, mas estamos ali reclamando? Então, existem algumas causas que nós não devemos nos colocar de joelho. Precisa haver propósito. E quando você vai lá, quando você analisa quais são essas causas que o apóstolo Paulo estava se colocando de joelho, se você voltar um pouquinho lá no Efésios, você vai ver que ele estava falando de uma igreja multiforme. Olha a causa que Paulo estava falando que valia a pena se colocar de joelho. Uma igreja multiforme, com sabedoria de Deus e que era conhecida entre os principados e potestades nos céus. Então são causas, irmãos, que vale a pena ser colocada em oração, que vale a pena ser colocada de joelho.
causas coletivas. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E às vezes nós não entendemos, e aí nós ficamos atirando 3 vezes a flecha no chão, porque nós não entendemos o propósito. Estamos atrás de recuperar coisas pequenas que ficaram para trás na nossa vida. Coisas que eu e você já deveríamos ter esquecido. Lembra, Paulo, deixando as coisas que para trás ficaram, eu avanço. Nós precisamos avançar, a igreja precisa avançar. Uma outra causa que Paulo apresenta nesse texto que valia a pena se colocar de joelho: anunciar o evangelho aos gentios, anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo através do evangelho para os gentios. Não são propósito pelo qual nós viemos para essa terra. Lembra do ide por todo mundo, anunciar o evangelho? Isso está sobre a vida da igreja. Mas nós, ao invés de atirarmos 5 ou 6 vezes e triunfar, ganhar almas aí fora, anunciar o evangelho aos gentios, triunfar com uma igreja uniforme, se fazer uma igreja conhecida entre os principados e potestades do céu, nós estamos olhando para o nosso umbigo, cuidando e preocupado com as nossas coisas. E Jeoás estava assim. Ele não queria exterminar os sírios através da oração. Ele queria recuperar algumas cidades perdidas, conquistadas pelo rei da Síria. Olha o pensamento. Irmão, eu te digo mais. Lá na frente, acho que 6 ou 7 gerações depois de Jeoás, depois dessa atitude de Jeoás, lembra que os sírios seriam exterminados. Não foram. Lá na frente, acho que umas 7 gerações depois de Jeoás, estava lá um dos reis de Israel fazendo aliança com o rei da Síria para perseguir o rei de Judá. Ou seja, se você não entende o propósito, se você trabalha para recuperar algumas coisas que você perdeu, vai chegar um momento na tua vida que, por não exterminar o inimigo, e quando eu falo do inimigo, nós temos 2 tipos de inimigo que nós combatemos com ele todos os dias da nossa vida. Um é o diabo, o outro somos nós mesmos, a natureza caída do homem. Se você não trabalhar, se você não tiver flecha suficiente para exterminar esse inimigo, que é a sua e a minha natureza humana, fazendo com que Cristo reine na nossa vida, vai chegar uma hora que você vai fazer aliança com Ele. E aí, minha irmã, meu irmão, quando nós fazemos aliança com um inimigo que deveria ter sido exterminado por nós, então nós começamos a nos levantar contra os nossos irmãos. Lembra? O rei da Síria, o rei de Israel se levantando contra o rei de Judá. Judá e Israel são povo de Deus. É por isso que muitos de nós, que algumas coisas às vezes acontecem no meio da igreja, porque nós não entendemos o propósito. Presbítero Silvio, qual é o meu propósito aqui? Irmão, entra na fila, porque eu também estou querendo saber o meu. Mas se não nos voltarmos para isso em oração, porque é a oração que aponta o propósito, não é orar que aponta o propósito, lembra? É oração, o ato de orar acompanhado de uma ação é que revela o propósito. Jonas em oração com Deus, ele entendeu, em oração Deus falou para ele qual que era o propósito dele. O propósito dele, qual que era? Anunciar salvação em Nínive. Era o propósito. Então, a oração revela o propósito. Só que você precisa estar preparado para o propósito que te será revelado também.
houver expectativa da tua parte, se não houver preparo, você vai ouvir o propósito, vai saber do propósito e vai pegar um caminho contrário, como Jonas fez. Por quê? Porque era mais cômodo. Jonas sabia o propósito, mas ainda assim decidiu atirar 3 vezes a sua flecha e ir no sentido contrário. Só que, em dado momento, irmãos, da vida de Jonas, e nós também somos assim, quando nós estamos, alguns de nós já passou tanto tempo nesse ciclo de dificuldade que nós nos acostumamos com ele. O barco de Jonas estava passando por tempestade por causa dele, e ele estava dormindo. Atirou 2 ou 3 flechas, não está tão ruim assim, irmão, mas dormir, a se acostumar com o seu ciclo de dificuldade, não, isso não, irmão, isso não é coisa de crente. Nós não podemos nos conformar. E Jonas estava no porão dormindo. Só que quando ele foi acordado e ele percebeu que não tinha para onde correr, e a maioria de nós só abraçamos o nosso propósito quando não tem mais para onde correr. Depois de tudo isso, ele entendeu o propósito. Ele falou: peraí pessoal, vamos parar com isso. Eu entendi. O problema aqui na embarcação sou eu. Me lança no mar. E aí, irmãos, o que eu entendo com isso? O teu propósito e o meu propósito nunca vai ser encontrado na superfície e nem em meio às nossas tempestades. O teu propósito e o meu propósito está no quão profundo nós fomos com Cristo. Ele falou: me empurra na água. E foi para as profundezas. E foi nas profundezas que ele fez a maior e mais duradoura e mais eficaz oração da tua vida no ventre de um grande peixe. Então, às vezes, tudo que você tem que fazer é erguer a mão: Senhor, eu sei qual que é o problema, o meu problema, então me empurra, Senhor, eu quero ir mais fundo com o Senhor, eu quero entrar num nível de profundidade com o Senhor, porque eu sei que lá a minha oração será eficaz, e eu não sei qual que é o local que isso vai acontecer, se é no ventre de um grande peixe, se é no seu quarto, em secreto, se é num momento de derramamento em algum lugar em que você encontre com o Senhor. Eu não sei aonde isso vai acontecer, irmãos, mas você vai entender que depois disso ninguém mais vai te parar. E mais, todo aquele ciclo de coisas que você estava questionando a Deus, que já era suficiente, agora se encerra. Por quê? Porque você fez tudo o que você precisava fazer. E aí, quando Jonas foi lançado na praia, depois de 3 dias e 3 noites, lançado na praia, não precisou muito não. A Bíblia fala que ele corria e anunciava, e o povo se convertia. E aí nós ficamos questionando: por que, Senhor, que eu estou há um bom tempo na igreja, orando por um ente querido meu, e parece que não vai, a minha família não se converte, o meu esposo continua indo aos bares, os meus filhos não querem ir à igreja. Às vezes, tudo que nós precisamos fazer é mergulhar fundo, compreendendo que o propósito de Deus, ele vai se cumprir. E quando sairmos, quando chegarmos à superfície, você não vai precisar nem falar, o Espírito Santo vai à frente convencendo. A Bíblia fala que em Nínive, do rei ao menor súdito, todos se converteram. Então o segredo está aí.
mergulhe fundo na presença do Senhor, encontre o seu propósito e triunfe lá na frente sobre as suas dificuldades. Rompa com um ciclo que tem judiado de você há gerações e entre num ciclo de vitória, porque é o que Jesus estabeleceu sobre a nossa vida. Ele disse: eu vou para o Pai preparar a morada, mas eu vou deixar o Consolador com vocês, e mais, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Então Ele está com as mãos sobre as suas mãos, e o arco está apontado com a flecha da tua vitória. Mas haverá um momento na minha e na tua vida que nós vamos precisar fazer aquilo que precisamos fazer. E aí sim triunfaremos. E aí sim não trabalhamos recuperando coisas passadas. Não seremos como Jeoás, que recuperou 2 ou 3 cidades ali. Nós seremos pessoas que triunfaremos cumprindo o propósito que Jesus estabeleceu para a minha e para a tua vida. Qual que é? Povo ao céu, ir por todo mundo, anunciar o Evangelho. E enquanto estivermos fazendo isso, agindo, entendendo o propósito, agindo em favor de Deus, Jesus estará agindo em nosso favor, nos dando vitória sobre a enfermidade, nos dando vitória dentro do lar, nos dando vitória abrindo portas de emprego. Por quê? Porque você está cuidando das coisas dele e ele está cuidando das suas. Amém? Se coloque em pé. Eu quero encerrar essa palavra em nome de Jesus. Espero que você tome posse desta palavra. Senhor, te louvamos e te glorificamos, Senhor, porque entendemos, Senhor, o propósito da oração, Pai. Nós entendemos, Pai, que não basta, Senhor, nos colocarmos de joelhos, Senhor, num ato de orar, se nós não tivermos, Senhor, disposto a um ato de agir, a uma ação, Deus. Oh Deus, eu oro, Senhor, para que a tua igreja pare, Senhor, de disparar 2 ou 3 vezes no chão, Senhor, se limitando, Pai, quando na verdade, Senhor, o Senhor tem grandes coisas a serem conquistadas, Pai. Tem pessoas a serem salvas. O Senhor precisa povoar o céu, Senhor. O Senhor tem, Senhor, um propósito na nossa vida, Senhor, de anunciar o teu Evangelho, Senhor. Mas muito pelo contrário, Pai, que esta oração e que esta mensagem de hoje, Pai, possa acordar a tua igreja, Senhor, para um propósito maior, para algumas causas, Senhor, que nós venhamos nos colocar de joelho, porque tem a ver com o reino, Senhor. Não tem a ver só com a nossa vida particular, em nome de Jesus, Pai. Nós, Senhor, a partir de hoje, Senhor, pararemos, Senhor, de tentar recuperar algumas coisas que se perderam ao longo do caminho na nossa vida, Senhor. E nós estamos prontos para triunfar, Senhor, para disparar, Senhor, as flechas, Senhor, da vitória, em nome de Jesus, porque nós entendemos que o Senhor está com as suas mãos sobre as nossas mãos, Senhor, e nós só seremos vitoriosos com a tua ajuda, com a tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmã? Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Profeticamente, o Senhor Jesus está liberando esta palavra de vitória sobre a tua vida. Amém? Nós estamos hoje saindo da zona do comodismo e através da oração nós entendemos o nosso propósito e estamos prontos para avançar em nome de Jesus. Amém? E as palmas louvam o Senhor.